Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima segunda-feira, né? Tivemos aí a vitória do nosso Coringão no final de semana, ontem contra o Grêmio, um jogo bom, né? Um jogo bom aí do nosso time, onde podemos aproveitar aí mais um jogo sem que o Corinthians sofresse gols. Uma vitória importante pra gente embalar, né? A terceira vitória seguida, então vamos comentar um pouco dessa situação. E lembrando que depois de amanhã já tem Corinthians em campo novamente, né? Então agora uma sequência aí importante de jogos, é o jogo meio de semana contra o Bragantino, depois já o jogo contra o Ceará também, então é um momento importante aí do Corinthians dentro dessa temporada, tá? Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, né, principalmente na Kik e no Facebook. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, agora que a gente não pode mais, né, fazer a antecipação do FGTS, a Mais Ágil trouxe uma possibilidade para você que tem a carteira assinada, né, trabalha aí no regime CLT. Temos um empréstimo para o CLT com juros baixos e aí já vem o desconto direto na carteira, tá? É bem simples ali para você que tá precisando. Pô, John, preciso fazer uma viagem, quero fazer um investimento aqui, preciso resolver uma questão financeira. O empréstimo CLT é uma possibilidade. Tem o telefone no banner, vou deixar o link na descrição para vocês também, tá? Então vamos para cima e vai Corinthians. Outra atualização bacana, né? A gente estava debatendo ontem na live, inclusive, muito obrigado ao pessoal aí que esteve na live ontem, live muito bacana, né? A gente falou aí bastante de Corinthians e Grêmio, Campeonato Brasileiro e tudo mais, tá? E falamos sobre o clube de membros. O pessoal aqui já sabe, tô fazendo aí um sorteio por semana para o clube de membros. Para participar, basta se tornar membro do canal John do Timão. Se tornou membro, automaticamente já estará participando aí dos sorteios, né? E aí o Paulo Blemer já recebeu o copo térmico dele da Gold Case, muito bacana. Fiz o envio aí na semana passada, chegou hoje, já mandou a foto aí, tá? Para vocês aí darem uma olhada. Então, pô, John, queria aí ganhar algum item do Corinthians, algum prêmio aí do canal? Só se tornar membro e tá resolvido, tá? Bom, família, vamos pra cima e vai Corinthians. Vencemos ontem o Grêmio, tá? Um jogo que a gente teve algumas mudanças na escalação, né? Por conta dos desfalques. Ranieri fora, Bidon fora, Martino estava suspenso também. Mas tivemos alguns retornos importantes, né? O próprio Hugo Souza retornando aí ao gol do Coringão, tá? E a zaga foi João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri. E foi quase que um jogo perfeito dos três, tá? Jogaram muito, muito mesmo. João Pedro muito consistente. Gustavo Henrique, cara, excelente, tá? Excelente na partida. Ainda fez o gol, né, do Corinthians. E o Angileri do lado esquerdo fez um dos melhores jogos dele com a camisa do Corinthians, tá? Jogando ali como zagueiro, né? É o lateral, mas barra zagueiro ali. Um dos melhores jogos dele com a camisa do Corinthians, foi muito bem. Os alas funcionaram, principalmente Matheus Bidu, né? Jogando ali pelo lado esquerdo. E o trio de ataque, Garro, Memphis e Yuri, excelente jogo do Garro, excelente jogo do Garro. O Memphis fez um bom jogo também, né? Apesar de ter perdido ali algumas oportunidades dentro da área, fez um bom jogo, participou demais. E o Yuri, pra mim, foi o cara que deixou a desejar. Que deixou não, que vem deixando a desejar, né? Já alguns jogos. E a gente debateu na live ontem também a possibilidade de termos, cara, Garro, Memphis e Guinegão. Testar esse trio, né, ali no ataque do Corinthians. Não acho que o Dorival vai fazer isso aí no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque ele tá insistindo com o Yuri, né, nesse esquema. Ele quer que dê certo, que funcione e tal. Mas, né, já temos aí 4, 5 jogos que não vem funcionando, né? Mas enfim. Corinthians iniciou melhor o jogo. Iniciou tentando abafar a equipe do Grêmio, rodando a bola com qualidade, procurando os espaços, utilizando os alas, e a gente abre o placar, né, depois de um excelente lançamento do Garro pro Yuri. Cara, o passe do Garro lembrou o Garro do ano passado. Veio com a bola, com espaço, olhou a movimentação do Yuri, aquela bola cavada dele, né, pro Yuri finalizar. O Thiago Volpe fez uma excelente defesa. Eu fiquei lembrando desse lançamento no jogo, na verdade, desse ano, né, que
tem o passe do Garro pro Memphis, ele domina e dá o passe pro Yuri fazer o gol contra o Santos, não é? Essa bola cavada do Memphis nas costas da defesa é absurda, cara, absurda. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de ver o Garro retomando esse ritmo, ajudando a nossa equipe, sendo um cara importante, né, inclusive deu assistência pro gol, que nesse lance saiu o escanteio, ele cobra, Thiago Volpe não achou nada, né, saiu do gol para cortar, não achou nada dentro da área, Gustavo Henrique só escorou pro gol e abriu o placar pro Corinthians. A partir disso, a gente teve um Grêmio tentando, né, ser organizado, um Grêmio tentando atacar o Corinthians. Eles tiveram uma boa oportunidade com o Amuso, depois de um escanteio, a bola sobrou nele ali na frente da área, ele puxou para a direita, finalizou, o Hugo Souza fez uma excelente defesa, e aí o Grêmio ficava rodando a bola com o Arthur dominando o meio campo, só que assim, o Grêmio não conseguia criar, né, volume de jogo. Não era que o Grêmio estava abafando o Corinthians, criando chance e... Não, ele ficava com a bola ali no meio campo, tentando rodar a bola para achar espaço e não achava espaço. Quem achava, na verdade, era o Corinthians, quando roubava a bola, e aí de novo, com qualidade, com paciência, com inteligência. Tivemos a chance do Memphis na entrada da área, recebeu, girou, bateu, a bola pegou no pé da trave, Thiago Volpe vendido no lance. E temos um lance polêmico no final do primeiro tempo, que o Corinthians pediu pênalti, né? Um lance ali do Yuri, recebeu, ia dar o passe pro Memphis sair na cara do gol, pegou na mão do defensor do Grêmio. Falei na live ontem, quero trazer esse debate aqui, né? Primeiro quero saber a sua opinião, se acha que foi pênalti ou não pro Corinthians, né? Nesse lance do Yuri. E pra mim é o seguinte, cara, esse tipo de lance no Campeonato Brasileiro é pênalti. John, por que você tá falando isso? Porque a gente viu, por exemplo, Grêmio e Bragantino, em que foi marcado esse pênalti, né? Foi marcado esse pênalti. Esse pênalti não, pior do que esse, né? O braço estava mais colado do que esse. Foi marcado. Então, assim, a gente tem um problema de critério. Tá? Um problema de critério. Se a partir, né, desse momento, todo lance igual a esse não for marcado pênalti, tudo bem. Tudo bem, pra mim tudo bem. Se essa for a interpretação, tá ok. O problema é, a interpretação é individual. Esse árbitro achou que não foi, o próximo árbitro acha que foi, marca o pênalti e pronto, tá? E pronto. Eu até comentei ontem também o seguinte, se o árbitro tivesse marcado o pênalti, o VAR não anularia, tá? Ele não anularia, ele confirmaria o pênalti. Por conta dessa interpretação. E o árbitro estava muito próximo. Então o VAR falou, pô, ele estava muito perto, ele achou que não foi, então não vou recomendar a revisão, tá? Vai ficar desse jeito. E aí no lance seguinte, ele dá uma falta, né? Um lance igual do Mateuzinho, pegou na mão, falta. Enfim, né? Enfim, a arbitragem brasileira. Segundo tempo, tá? Começou um jogo amarrado, um jogo lento, tá? Bem lento, o time do Grêmio não conseguia criar, o time do Corinthians estava com dificuldades, mas foi desenrolando aos poucos. Criamos 1, 2, 3, né? Grandes chances, inclusive, com o Memphis. Ele estava ali pelo detalhe, né, para fazer o gol. E ele estava errando a finalização por muito. Teve uma bola do Bidu para trás, ele quase devolveu a bola no Bidu e o gol para o lado direito dele. A outra ele tabelou com o Garro. Podia ter dominado para fazer o gol, podia ter dado passe no Yuri, foi bater de primeira, né, aquela bola chapada, isolou. Então assim, a gente teve volume de jogo ali na metade do segundo tempo. Depois ele recebeu no bico da área, tudo isso o Memphis, né? Recebeu no bico da área, finalizou, Thiago Volpe fez outra defesa. E por fim, após a entrada ali já do Guinegão, o Rian já estava em campo, o Corinthians não desistiu do lance ali perto do escanteio, né? Na linha de fundo do Grêmio. Rian brigou, o Guinegão foi até o final, a bola chegou no Memphis, e foi para voltar, a bola pegou na mão do zagueiro do Grêmio, aí sim foi marcado o pênalti. Eu não tinha nem o que discutir, o cara faz um movimento, né, com a mão. O Garro ficou com a bola, aquela resenha, veio o Memphis, cobrou no estilo Maicon, né, vamos falar assim, bateu bem, converteu 2-0 Corinthians aos 34 do segundo tempo.
Depois o Grêmio só foi incomodar o Corinthians realmente nos acréscimos, né? Um cruzamento do Pavon, o André Henrique subiu sozinho, cabeceou, a bola pegou no travessão. Então assim, o Grêmio teve a chance do Amuso no primeiro tempo, que o Hugo defendeu, e essa finalização nos acréscimos. Fora isso, foi um Grêmio que não teve volume de jogo. E o Corinthians, por outro lado, rodando a bola, procurando espaço, teve oportunidades, mas pecou nas finalizações. Tá? Pecou nas finalizações. Então, mais uma vez, temos que valorizar o time que não levou gols. Conseguimos matar o jogo, né? Poderíamos ter resolvido o jogo antes, sim. Talvez até no primeiro tempo, né? O chute na trave, o possível pênalti, isso e aquilo. Poderia, tá? Mas resolvemos o jogo, é um 2-0, um resultado importante. E a gente foca aí nessa sequência do Corinthians. Chegamos à 10ª colocação, né, do Campeonato Brasileiro. Tivemos a vitória do São Paulo também contra o Vasco, então a gente encosta no Vasco, 42 também, São Paulo 44, Flu 47, aí abrimos uma distância para o Grêmio que está com 39, os times ali de baixo, né? Ceará 38, Atlético Mineiro 37, Inter e Bragantino 36, tá? Então a gente consegue abrir um pouquinho de vantagem ali e ter tranquilidade para as demais partidas, né? Lembrando que o próximo jogo é Red Bull Bragantino e Corinthians, quarta-feira agora, tá? Bom, Dorival elogiou a equipe do Corinthians, falou sobre a questão do time não ter levado gols, tá? Que é importante, a gente vem numa sequência aí positiva nesse sentido. Falou sobre o posicionamento do Memphis, o que ele fez no jogo ontem em questão de sair ali da linha dos zagueiros, vir jogar ali nas costas dos volantes, fazer o pivô, fazer o time jogar. Ontem tivemos muito da aproximação de Garro e Memphis. Muito. Faltou esse terceiro elemento. Ora era o Bidu, ora era o Maicon, o Carrilho. Mas o principal que deveria seria o Yuri Alberto. Né? Deveria ser o Yuri para participar, para ser essa flecha, né, do Corinthians, para que a gente pudesse criar mais oportunidades. Tá? Bom, família, agora atualizações importantes sobre aí essa semana do Corinthians. Meio-campo André Luiz, cria da nossa base, que teve um momento bacana, né, nesse início de carreira profissional dele. Sofreu uma lesão ligamentar, a gente já havia noticiado isso, né, está afastado. E a informação é de que ele avançou, né, nessa recuperação e pode retornar em breve. Cara, esse breve, vamos colocar aí, né, que a gente tem um jogo agora, meio de semana, contra o Bragantino, depois o Ceará, aí só no dia 19 a gente enfrenta o São Paulo. Então, cara, vamos colocar essa expectativa, tá, para esse jogo, essa semana ali contra o São Paulo, que é pós-data FIFA, tá? Então, assim, o André tá recuperando bem, já começou algumas atividades ali em campo, então em breve poderemos ter o André Luiz liberado para jogar com a camisa do Coringão, tá? Outra atualização importante, questão contratual do Angileri, Fabrício Angileri, lateral esquerdo do Corinthians, como eu falei, né, fez um bom jogo ontem. Ele tem um contrato até o final do ano, né, então um contrato curto, temos aí 2 meses só de contrato do jogador com o Corinthians, né, desse vínculo, e aí os empresários dele vão se encontrar com o Corinthians essa semana, pelo que eu entendi, eles já até estão em São Paulo, eles vieram para cá e vão conversar com a diretoria essa semana para entender essas possibilidades. Cara, já falei a minha opinião, eu não renovaria por 2 anos com o Angileri, renovaria por 1 ano. Entende ali a possibilidade, renova por 1 ano e ok, tá? É um jogador que oscilou, né, nesse desempenho recente, ele teve jogos ruins, nas últimas partidas dele, né, com a camisa do Corinthians, e aí ontem fez um jogaço de novo, né, então ele tem essa oscilação, é um cara útil dentro do elenco, só que não é um cara primordial, então o Corinthians tem que entender nessas situações. Aí temos a questão do nosso presidente, questão de transfer ban. Ontem na coletiva de imprensa, o Dorival Júnior falou o seguinte: já conversei com o Osmar Stabile, né, sobre o planejamento da próxima temporada, sobre algumas ideias, e ele me garantiu que vai derrubar o transfer ban, né, que vai efetuar o pagamento para que o transfer ban caia. Aí o Corinthians tem a possibilidade de contratar. Então, o presidente do Corinthians prometeu para o treinador que vai resolver a situação do transfer ban.
E a gente sabe, né, que o nosso elenco precisa de contratações. A questão é, como que ele vai fazer isso? Com qual dinheiro? Como que vai ser esse pagamento do Transferban e essas contratações para o ano que vem? Qual vai ser o orçamento para isso? Qual vai ser a situação do Corinthians, né, para isso? Então, cara, estamos aí aguardando atualizações do presidente do Corinthians e essa é a situação. Tá? Essa é a situação. Fica até difícil a gente opinar melhor, né, sobre a situação do Angileri, porque a gente não sabe qual vai ser o tipo de contratação e se teremos contratações para o ano que vem, né? Porque, por exemplo, podemos não renovar com o Angileri, que a gente vai contratar um lateral esquerdo. Aí é uma situação. A gente vai contratar 1 ou 2 jogadores, tem que escolher. A lateral esquerda não é a prioridade. Na lateral direita a gente não tem nem reserva. Tem que improvisar. Olha a situação, né? Então, assim, aguardamos aí um posicionamento do presidente Osmar Stabile. Bom, e por fim, tivemos também uma entrevista, né, do Memphis na zona mista, na saída ali do jogo. Foi um dos selecionados para falar sobre o Corinthians, para falar sobre o jogo, para falar sobre ele também e tudo mais. Cara, perguntaram sobre a possibilidade de renovação de contrato dele. Lembrando que ele tem contrato até o meio do ano que vem, né? Então até o período ali de Copa do Mundo, e por enquanto não temos conversa sobre renovação. Perguntaram, né, para ele, Memphis, tem a possibilidade, né, de você renovar com o Corinthians? Como está essa situação? Já estão conversando? E a resposta do Memphis foi a seguinte: isso não é algo para responder agora. Estou bem aqui e focado na Copa do Brasil e no Brasileirão. Querendo encerrar o ano da melhor forma possível, ainda temos muitos jogos pela frente, então esse assunto pode ser tratado mais adiante. Até aí, perfeito. Não tenho que ficar falando sobre renovação agora, tem que finalizar a temporada. Não é a situação do Angileri, que acabando o ano, ele ficaria sem contrato. Não, ele ainda vai ter mais 6 meses com o Corinthians. Então, pode encerrar o ano, a partir daí começa a conversar. Até aí tudo bem, o foco é Brasileirão, Copa do Brasil, depois pensa na renovação dele. Por fim ele falou, estou muito feliz aqui, quero conquistar grandes coisas, mas para isso acontecer, tanto para mim quanto para o clube, são necessárias algumas mudanças que só quem está dentro entende, tá? E aí, e na verdade, cara, o tom que ele trouxe, né, desse tipo de situação de conquistas e tudo mais, dele falar de quem está dentro entende, não é dentro do elenco, não é dentro ali, os jogadores, a comissão. É a parte política do clube. É a parte política. Então, a mesma leitura que ele teve é a leitura que a gente tem, né, enquanto torcedor. O próprio Marco Belo trouxe o seguinte, não é só o Memphis que está incomodado, né, com essa situação política do Corinthians. Outros líderes do elenco estão incomodados também, tá? O fato do clube não ter pago o Transferban, essa é a informação do Marco Belo. A situação do Transferban e não poder contratar outros jogadores. Esse excesso, né, de críticas em cima do Fabinho Soldado, que para eles não fazem sentido, né? Essa questão assim de tentar queimar, né, o Fabinho Soldado, fritar o Fabinho Soldado aí na imprensa, isso muito por conta dos conselheiros, e essa indefinição de planejamento para o ano que vem. E aí existe um pacto no elenco, né, para que não exista, para que essa parte política não interfira no dia a dia, principalmente pensando aí na Copa do Brasil, mas eles têm a mesma leitura do torcedor, de que a diretoria tá dormindo, tá nem aí para nada. Eles não resolvem os problemas. Não resolvem os problemas. Aí quando alguém vai perguntar qual que é o problema, então, mas tem que tirar o Fabinho Soldado, né? Tipo, meu amigo, olha o tanto de problema que tem e você tá preocupado com o Fabinho Soldado. É o que acontece hoje no Corinthians, né? Então, assim, por mais que não seja o caminho ideal, eu concordo com a declaração do Memphis. A gente quer conquistar coisas grandes, mas depende de mudanças de quem está na parte interna do clube. Depende de mudanças na diretoria. Qual é essa mudança? A gente está falando aí, alguns dias, alguns meses, né? Temos a situação da reforma do estatuto, proposta da Safiel, temos possibilidades. Mas o presidente, até agora, não fez nada, né, de efetivo,
só chegou pro técnico, ó, eu prometo que eu vou derrubar o transferban e a gente vai resolver essa situação. Pronto, é isso. É isso. É esse o posicionamento que a gente tem oficial, assim, né, da diretoria do Corinthians, do presidente do Corinthians. Eu quero saber a sua opinião, família. Comentem aqui, por favor. Por hoje é isso. Amanhã a gente volta aí com mais novidades sobre o nosso Coringão. Deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros. Clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!